Universo, humanidade. Você já se perguntou qual a conexão entre esses dois termos? Desde o início dos tempos, nós, humanos, olhamos para o céu estrelado, para a vastidão do cosmos e para a natureza de nossa própria Terra, sempre em busca de um sentido. Mas poucos ousaram ir além da luz. Poucos tiveram coragem de olhar para aquilo que habita na sombra do universo, o que ninguém fala, o que ninguém comenta. Mas o universo em si não tem nossa perspectiva humana. Ele não distingue entre alegria e dor. Ele simplesmente existe, sem forma, sem propósito, sem vida. Para alguns, um espetáculo de beleza infinita. Para outros, um terror insuportável. A verdade é que sempre enxergamos em espectros, belo ou terrível, bom ou mal, luz ou trevas. Mas sem nós, não existe bom ou mal. Não existe belo ou terrível. Existe apenas o abismo, apenas escuridão, apenas o nada, o silêncio eterno, capaz de enlouquecer qualquer mente. É por isso que, ao tentar encarar a verdadeira face do universo, perdemos o chão. Descobrimos que tudo o que fazemos para viver, nossos dogmas, nossas regras, nossos valores, não passam de invenções humanas. Mas o que acontece quando esses sentidos se quebram? Quando percebemos que por trás de todas as coisas só há vazio e ausência de significado? Poucos filósofos ousaram olhar diretamente para esse vazio sem se desviar. Arthur Schopenhauer foi um deles. Nascido em um lar marcado pela rigidez e pela dor, ele enfrentou desde cedo a depressão do pai, que acabou tirando a própria vida. Essa sombra o acompanhou por toda a vida e moldou a forma como enxergava o mundo. Para Schopenhauer, a essência do universo não é luz, nem razão, nem bondade. É algo muito mais sombrio. A vontade, uma força cega, irracional, incessante, que pulsa em tudo o que existe. Essa vontade nos empurra a desejar, a buscar, a lutar por algo. Mas, no instante em que conquistamos, já sentimos outro vazio, outro desejo, outra falta. É um ciclo interminável de querer e nunca estar satisfeito. E é por isso, dizia Schopenhauer, que a vida humana é marcada pelo sofrimento. O prazer é sempre passageiro. A dor é constante. Quando nossos desejos são satisfeitos, rapidamente surge o tédio. Quando demoram a ser realizados, nasce a angústia. De um jeito ou de outro, nada muda, pois a vontade está sempre ali, impulsionando o ser a agir, a buscar, a decidir. É um ciclo interminável. E como dizia Schopenhauer, esse ciclo inevitavelmente acarreta na dor. Mas para onde vai toda essa vontade? Qual é o seu propósito? Ela é grande demais para nós. E em contraste, somos pequenos demais diante do universo. Uma imensidão assustadora que torna a vida um jogo injusto, feito para o sofrimento. Na Bíblia está escrito: o mundo jaz no maligno, pois o mundo não contém nada de divino, apenas a vontade cega, irracional. E assim como Schopenhauer defendia, o cristianismo primitivo também pregava a negação da vontade, a fuga dos desejos. Mas o tempo corrompe tudo. Hoje, esse caminho parece quase impossível. Vivemos imersos em uma era de tecnologia que, a cada dia, cria novas formas de nos aprisionar ainda mais dentro de nossos próprios desejos. Assim como existe o terror existencial escondido na vastidão indiferente do universo frente à vida humana, também há um abismo silencioso dentro de cada pessoa. O arquétipo da sombra, descrito por Carl Jung, revela que na região mais obscura da psique habitam as vontades em seu estado mais cru. Quem manifesta esse lado com intensidade costuma ser visto como vilão, pois ali residem impulsos e desejos irracionais. Carregamos uma máscara social que impede essa sombra de se mostrar plenamente. Assim, os impulsos permanecem contidos, surgindo em lampejos, pensamentos repentinos,
vontades que relutamos em admitir. Vilões, sejam personagens de ficção ou pessoas reais, exibem sem pudor aquilo que escondemos. Por revelarem o que nós mesmos tememos encarar, chamamo-os de monstros, seres que não conhecem o freio da consciência nem a barreira dos escrúpulos para manifestar suas vontades. A verdade é que a vontade descrita por Schopenhauer dialoga profundamente com o arquétipo da sombra de Carl Jung. Na sombra habitam as vontades reprimidas de todo ser humano, desejos que a consciência recusa, mas que continuam a existir. O ponto trágico é que quando essa sombra é sufocada por tempo demais, ela pode explodir. A pessoa age sem pensar, diz ou faz o que não planejava e depois se arrepende. Mas a sombra não é apenas ameaça. Ela carrega força, é a ira que protege, o impulso que move em situações extremas, a faísca do caos que também gera ação. Não é má, mas a parte escondida da psique. Integrá-la, em vez de negá-la, é o caminho para uma vida mais consciente. No fim, tudo se resume a domar a vontade cega de que falava Schopenhauer. A força incessante que nos empurra aos desejos e inevitavelmente nos frustra, seja na angústia de não conseguir o que queremos, seja no tédio de obtê-lo com facilidade. Reconhecer e integrar essa sombra é transformar essa energia bruta em consciência e, assim, mudar a si mesmo. E o cosmos? O cosmos não nos oferece respostas. Podemos meditar, mergulhar na metafísica, buscar um Deus dentro de nós. Mas, diante de todo esse jogo de sofrimento, a única resposta que o universo dá é um silêncio imenso e a visão de um espaço infinito, onde galáxias se multiplicam e estrelas nascem e morrem a cada instante. A linguagem da natureza é crua, nascimento e morte, repetidos em um ciclo eterno. No fim, a vida é um jogo que a morte sempre vence. Tudo o que nasce, um dia, desaparece. O cosmos é um caos em movimento. Corpos de pedra se chocam, explosões de energia rasgam o vazio, buracos negros, verdadeiras anomalias da morte, devoram estrelas com uma fome sem fim. Monstros abismais, feitos de pura gravidade, engolem a luz e deixam para trás apenas escuridão. A realidade se revela como um teatro construído pela nossa própria mente. Todos os conceitos que criamos, bem, mal, justiça, beleza, são invenções abstratas. Nosso cérebro organizou o mundo de um jeito que nos permitisse seguir em frente. Mas quando alguém enxerga com lucidez demais, percebe o jogo cósmico injusto em que estamos presos. A condição mínima da vida é o sofrimento, em maior ou menor grau. Alguns parecem sortudos, outros condenados à dor. Não há perfeição. Não há ordem. As pessoas agem de acordo com costumes locais, e a ideia de um bem e de um mal absolutos se desfaz. O mal não é um inimigo simples de identificar ou punir. Ele é parte da própria natureza, como se as trevas tivessem nascido junto com a primeira aurora do universo. Desde o instante em que surge a vida, ela está sujeita ao atrito, à adaptação forçada, à morte inevitável. Espécies inteiras desaparecem, e a nossa, por mais que persista, não tem garantias de quanto tempo restará. E, no entanto, é o ser humano que carrega a marca mais cruel. Viemos dessa mesma sombra cósmica e nos tornamos capazes de algo raro. Propagar sofrimento não apenas por necessidade, mas por prazer. Criamos armas que destroem cidades. Inventamos métodos de violência inimagináveis. O mal, assim, habita tanto a sombra do universo quanto a sombra de cada um de nós. Por trás de tudo, um vazio, um abismo tão profundo e silencioso que pode adoecer a mente de quem ousa encará-lo por tempo demais.